Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma história de fé e desta vez vamos ao Novo Testamento e vamos ler a mesma história através de dois evangelhos. Vamos primeiro a Mateus e depois a Marcos. Em Mateus podem abrir as Bíblias no capítulo 15, versículo 21, e a história de fé de hoje é acerca de uma mulher cirofenícia ou mulher cananeia. É uma história que em alguns lugares e algumas pessoas não conseguem ainda entender muito bem. Há quem pense que Jesus foi ofensivo e que chamou de cadela à mulher, mas não é nada disso. Vamos ler a história com muita atenção e até porque Jesus Cristo sempre teve um comportamento diante das mulheres de maneira exemplar, de maneira carinhosa. Sempre tratou as mulheres à luz daquilo que é a palavra de Deus, de uma maneira respeitosa. E por isso, quando nós lemos certas passagens na Bíblia que por vezes podem fazer confusão, nós temos que as ler com atenção, referindo-se ao contexto de tudo o que, no panorama geral, o Senhor Jesus lidou com as pessoas. Então, no versículo 21, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. São duas cidades que faziam parte ainda, penso eu, a costa da Palestina. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja só a expressão, miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando-se ao pé dele, rogava-lhe, dizendo: Despede-a, manda-a embora. Ela vem gritando atrás de nós. Quem escreveu este livro, Mateus, está a escrever aquilo que ele viu. E ele está a narrar o que ele viu. Versículo 24. E ele respondendo disse, Jesus respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus declara aqui a missão dele. A missão dele ter vindo, em primeiro lugar, ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus está a responder a esta mulher usando uma ilustração. Uma ilustração que todos eles entendiam bem. Quero aqui fazer uma ressalva do seguinte: o cão sempre foi, para os judeus, considerado um animal imundo. Mas neste caso, Jesus está-se a referir a cachorrinhos. No original e no abecedário, quer dizer, no dicionário hebraico, a palavra cão e cachorrinhos são palavras diferentes. E Jesus está a usar a palavra cachorrinhos como aqueles que estão em casa junto aos seus donos. Na verdade, ele está a dar uma ilustração que não está a ser ofensivo para com ela, está a dar uma ilustração daquilo que nos dias de hoje é a coisa mais normal e que na altura, apesar de cão ser um animal imundo, quando se refere a cachorrinhos, está-se a referir-se àquilo que nós hoje podíamos dizer os pets, os animais de estimação, que também eles tinham nessa altura. E então ele está a usar esta ilustração para esta mulher, e ele diz assim: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo
aos cachorrinhos. Porque ele sabia que ela não era filha da casa de Israel. E a missão de Jesus é que veio, em primeiro lugar, para aqueles que são da casa de Israel. E ele usa esta ilustração. E o interessante, é que esta mulher pega na mesma ilustração e ela contrapõe de uma maneira fantástica. E é aqui que é a grande lição para nós hoje e também foi para os próprios discípulos. Para os próprios discípulos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, ela usa a mesma palavra cachorrinhos, não está a falar de cão, não está a falar de uma cadela, está a falar dos cachorrinhos, aqueles que estão em casa com os seus donos, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Uau! Absolutamente fantástico. E então respondeu Jesus, versículo 28, e disse-lhe: ó mulher, grande, presta atenção, grande, madura é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus nem precisou de ir à casa dela. Jesus nem sequer precisou de tocar na filha dela, porque esta mulher, ela tinha fé. E não era uma fé qualquer. Era grande, era madura. E você pergunta assim: mas de onde é que veio aquela fé? Como é que esta mulher tinha esta fé? É porque nós temos de prestar atenção ao texto. Voltando outra vez ao versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu. Mas veja outra vez o que é que ela diz: Senhor, filho de David, versículo 22. Senhor, filho de David. Como é que esta mulher sabia que ele era da descendência de David, considerado pelas Escrituras como filho de David? Esta mulher, apesar de não ser israelita, esta mulher conhecia o Deus de Israel. Esta mulher conhecia as Escrituras e reconheceu que Cristo é o filho de David. Esta mulher tinha muito mais fé que todo aquele povo, porque quando Jesus andou em Israel, esta mulher tinha mais fé até do que os fariseus e os saduceus, em que Jesus teve grandes combates e teve que usar muitas ilustrações e parábolas para combater a incredulidade daquele pessoal. Mas esta mulher reconheceu, ao ponto que ela própria o adorou, reconhecendo a divindade de Cristo. Porque as pessoas não adoravam a mais nada a não ser que reconhecessem que algo seria divino. A adoração sempre foi levada para aquilo que é divino. Quando as pessoas adoram ídolos estranhos, elas acreditam que esses ídolos estranhos são divinos. Mas esta mulher reconheceu que Cristo é o filho de David. Uau! E o adorou. Esta mulher via mais do que muitos. E foi uma lição para estes discípulos também. Porque os discípulos e toda aquela mentalidade judaica que até os dias de hoje é assim, eles olham para os gentios como cães. Eles olham para os gentios como cães. Como imundos. Porque eles têm esta supremacia de se acharem superiores aos outros, porque em tempos Israel foi considerada a nação de Deus, a escolha de Deus.
Mas é um erro. É um erro porque a graça de Deus, o amor de Deus é desde sempre para com todas as nações. E esta mulher reconhecia isto porque ela não era, desculpa a expressão, nenhuma burra. Ela não era desconhecedora das Escrituras divinas, porque ela sabia que este rapaz, que este homem que estava diante dela, era o Cristo, o Filho de David. Glória a Deus. E quando Jesus usa esta ilustração, porque Jesus não está a chamar nenhum nome a esta mulher, está apenas a usar uma ilustração. Ela pega na mesma ilustração e diz assim, por outras palavras, é como ele estivesse a dizer assim: eu sei que a graça de Deus veio para com a nação de Israel, mas também vem para com todos os outros. Eu também quero as migalhas dessa graça. Eu quero as migalhas dessa graça. Uau! E a mulher disse: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Amados, fé é a confiança na graça de Deus. Nós vemos muitas vezes, ao ler os Evangelhos, que Jesus curou muitas pessoas sem que elas tivessem fé alguma. Isso está descrito em várias passagens do Novo Testamento, em como Jesus curava cegos, curava paralíticos. Ele ajudou montes de pessoas sem que as pessoas o procurassem, sem que as pessoas, digamos assim, pudessem demonstrar alguma fé. Mas tem outros casos em que ficou registado de propósito para nosso ensino, de pessoas que conheciam as Escrituras, as pessoas que sabiam que o Filho de David havia de vir ao mundo. Eles reconheciam o amor e a graça de Deus, não só para com a nação israelita, mas também para com todas as nações. Porque quando Deus falou a Abraão, Ele não falou só por uma nação. Ele disse a ele: tu serás pai de muitas nações. Pai de muitas nações. O pai da fé. E esta mulher chega-se a Jesus, não com fé, mas com grande fé. Grande fé. Grande fé. E agora vamos ler a mesma passagem em Marcos, e agora Marcos fala aqui de outros pormenores interessantes. Marcos 7, versículo 24. E levantando-se dali foi para termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, aqui já tem um pormenor, que eles entraram numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Provavelmente Jesus queria descansar, não queria conversar com ninguém. Versículo 25. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demónio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar. Olha aqui agora a expressão. Veja como Marcos escreve de uma maneira absolutamente com mais pormenor, porque parece que Jesus foi rude com aquela mulher, parece que Jesus foi mal criado com aquela mulher, parece que Jesus estava-lhe a chamar de cadela, mas não é nada disso. E Jesus disse, versículo 27, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Lá vem outra vez a palavra cachorrinhos, de uma forma de alguém que tem um animal de estimação, uma coisa querida, como nos dias de hoje. Por exemplo, eu tenho uma cadelinha em casa, aquilo já faz parte da família. Ela dorme com os meus filhos, ela faz tudo ali em casa, parece senhora daquela casa. Faz parte da família. Quando nós comemos, ela come.
Então aquela cadela está ali naquela casa junto connosco e ela recebe, digamos assim, a graça que vem sobre toda aquela casa. Glória a Deus. E Jesus está a dizer assim, não é bom dar o pão, porque eu vim, primeiro que tudo, não é? Como ele disse, ele vim para os israelitas em primeiro lugar, para as ovelhas perdidas de Israel. E noutra altura Jesus, no Evangelho de João, dizia assim, João 10, ele dizia, eu tenho um outro rebanho, que também convém ir lá. Eu tenho um outro rebanho. Quando ele estava a orar ao Pai, eu tenho um outro rebanho. Mas ele primeiro veio para aquele rebanho. Então não é bom. E então, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, versículo 28, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E então ele disse, por essa palavra, vai, o demónio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demónio já tinha saído. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nos tempos que nós vivemos hoje, vou aqui beber aqui só um cafezinho. Nos tempos que nós hoje vivemos, nós precisamos de compreender que a graça de Deus, ela está presente. Aquilo que está a acontecer ao mundo, nós não sabemos se tem a mão de Deus ou não, porque se tem a mão de Deus, tudo vai se dar certo. Se não tem a mão de Deus, também tudo vai dar certo, porque aqueles que são dele, ele nos protegerá de todo o mal. Ele prometeu que está connosco todos os dias da nossa vida. Então, meu amado, esteja confiante. Esteja confiante porque esta graça de Deus, ela é presente 24 horas na nossa vida. E não tenha medo. Não tenha medo do dia da manhã, não tenha medo dos próximos meses, não tenha medo das notícias que andam por aí a bombar 24 horas. Creia que o Senhor está consigo. Ele está consigo. João 10, se você ler o capítulo todo de João, capítulo 10, quando Jesus diz assim, eu tenho outros rebanhos, outras ovelhas, que convém também. Então, aqueles que são dele, ninguém as pode arrebatar das mãos dele. E é essa fé que nós temos que ter como esta mulher teve. Ela conhecia as Escrituras. Ela chegou-se com confiança ao pé de Jesus, pleiteou o seu caso e ela conseguiu. Por isso eu quero terminar este vídeo dizendo, exortando a todos, meus amigos, que este Jesus está vivo. Este Jesus não desapareceu. Este Jesus, ele é real, está vivo e ele está acessível para nós em oração. Irmos incomodá-lo como esta mulher o incomodou. Ele queria descansar, mas esta mulher incomodou-o. Vamos incomodar Jesus, no bom sentido, vamos incomodá-lo com as nossas orações e com esta atitude de fé, sabendo que a graça dele está sempre presente. Nem que para isso eu tenha que ser audaz como esta mulher e dizer assim, até os cachorrinhos das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, também eles são abençoados e não passam fome. Glória a Deus. Então, às vezes, meus amados, temos que ser assim, audazes nas nossas orações para com Jesus Cristo. E Ele está do nosso lado para nos ajudar. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima história de fé, as próximas histórias de fé. Quero só dizer o seguinte, que amanhã sábado não vou gravar. Eu estou a gravar e comecei a gravar agora estas mensagens para, nesta altura em que estamos a passar por este momento que não é fácil, encorajar os ouvintes na fé que há em Jesus Cristo. Então eu vou tentar sempre gravar de segunda a sexta-feira e depois sábado fica um descansozinho
E no domingo estou sempre aqui na igreja com a minha esposa para gravarmos as mensagens que nós estamos a gravar todos os domingos. Estamos numa série que é Nascer de Novo e este próximo domingo estarei aqui para gravar Nascer de Novo e vamos, creio eu, para a 7ª mensagem e será com certeza uma grande bênção. Deus vos abençoe, portem-se bem, um bom fim de semana para todos.